Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28. Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28. E a palavra do Senhor diz assim nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem comemos em uma sociedade que muitas vezes as pessoas até celebram aquilo que não é terminado. Você começa uma faculdade e não termina, você começa um livro e não termina, você começa um relacionamento e termina. Isso daí não é de Deus. Você está casado, fique casado, pelo amor de Deus. O casamento é para sempre, amém? E que Deus, você que de repente aconteceu um acidente no caminho, que Deus te dê uma segunda chance e seja melhor que a primeira. Mas é preciso aprender a terminar aquilo que nós começamos. E a primeira coisa a começar, antes de começar, é planejar. Como é importante nós termos um planejamento daquilo que nós vamos fazer. E isso entra numa parte de organização. E a organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Nós não podemos viver uma vida como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é a vida que nos leva, não pelo menos dessa forma, mas uma vida planejada que nos leva. É uma vida bem pensada e organizada que nos faz atingir os alvos que nós temos em nossas vidas. E uma vida sem alvos, ela se torna uma vida quase que inerte, uma vida sem sentido. É verdade que o nosso principal alvo na nossa vida é Jesus Cristo. E debaixo desse alvo principal existem vários outros alvos que podemos ter. Uma casa, um carro, um casamento, uma viagem. São tantas coisas que nós podemos ter e alcançar, mas como é importante nós termos um planejamento. E planejamento não é aquilo que cabe no seu orçamento. Planejamento é aquilo que cabe na sua vida. Porque tem coisas que a gente planeja, não, eu vou parcelar, cabe dentro do orçamento. Não, os planejamentos nossos devem ser feitos de uma forma diferente, mais bem pensadas, mais bem organizadas, para que não cheguemos lá na frente e fiquemos sem recursos para terminar como a palavra de Deus nos orienta aqui através de Jesus Cristo. E o antônimo de planejar é improvisar. É importante nós termos uma vida não de improvisamento, mas uma vida de planejamento. Eu sei que muitas vezes nós temos que improvisar na vida, mas quando nós improvisamos é algo que saiu do nosso controle. Mas como é importante nós termos um plano para as nossas vidas. Eu sei que dentro da nossa cultura brasileira muitas vezes não somos tão incentivados a isso como nos Estados Unidos, por exemplo, em que desde crianças as pessoas aprendem a ter planejamento financeiro e etc. Mas daqui a 2 anos, onde você pensa em estar? Daqui a 5 anos, o que você vai estar fazendo? Daqui a 10 anos, o que você vai estar realizando? Daqui a 15 anos, como você pensa em estar? É importante nós fazermos planejamentos para o longo de nossas vidas. Eu estava conversando com Rebeca esses dias. Rebeca, minha esposa, aquela mulher linda, maravilhosa, estava cantando aqui agora há pouco. E ela me mandou uma mensagem, porque ela estava no meu escritório, ela tirou uma foto de um post-it. Sabe o que é post-it? Aquele papelzinho amarelinho que tem uma colinha, que você escreve e cola. E eu colei algo que eu vou falar daqui a 12 anos. Em 2033 eu vou falar só sobre esse assunto. 2033. Eu já estou planejando o que eu vou falar em 2033. Ela falou, como que você faz isso? Eu falei, não sei, eu vou colando, vou organizando minha mente para isso. E eu vou preparando o meu espírito para isso. Então, eu sabia que eu ia pregar hoje, então eu vinha preparando o meu espírito, planejando eu em Deus desenvolver este princípio maravilhoso que é o planejamento. E dentro do planejamento existe a organização, em você ordenar, e você pôr em ordem. E muitas vezes a nossa vida está em desordem. E nós temos a palavra de Deus que nos orienta a colocar todos os detalhes de nossa vida em ordem. E projetar, e organizar, e ter tudo muito bem organizado. Tudo.
tudo, absolutamente tudo o que Deus fez, foi debaixo de um planejamento e uma organização. Nós vemos isso no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, os primeiros 4 versículos, a palavra de Deus diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa foi a plataforma de desenvolvimento de tudo aquilo que Deus fez, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Deus planejou tudo. Deus planejou toda a criação. É interessante porque a Bíblia ela vem relatando tudo aquilo que Deus vem fazendo dentro de um planejamento inteligente. Não é algo abstrato, não é algo louco, mas a primeira coisa que Deus faz são os mares e depois os peixes. Ele não cria primeiro os peixes, eles ficam se debatendo. Ele, puxa, o que eu vou fazer com esses peixes morrendo, meu Deus? Não, vou criar uma água aqui então agora. E agora as aves dos céus, de onde que elas vão pousar? Não, Deus primeiro criou toda uma plataforma de desenvolvimento. E a última coisa que Deus criou foi você. Porque Ele sabia que tudo aquilo que Ele tinha criado antes, nós estaríamos desfrutando. E eu sou grato ao nosso Deus, por podermos desfrutar de toda a sua criação. E através da criação poder glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Eu lembro que quando eu era menor, e eu sei que no tempo dos meus pais, por exemplo, não era comum ter no Brasil maçã. Eu não sei se você é dessa época, mas não era comum ter maçã como nós temos hoje. A maçã era algo caro, era algo que não era acessível a todos. E hoje nós temos acesso a frutas que nem são plantadas no Brasil, mas nós desfrutamos. E essa é uma bênção do nosso Deus, poder desfrutar de tudo aquilo que Ele criou. Eu lembro que quando eu era criança, tinha pessoas que tinham uma mentalidade um pouco mais diferente da minha, e elas diziam: olha, não é bom que o crente vá à praia. Eu ficava me perguntando, mas não faz sentido Deus planejar o mar para mim e eu não ir para o mar. E eu profetizo praia na sua vida em nome de Jesus, que suas férias sejam numa praia maravilhosa e que você volte pretinho para a glória de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. E que você coma muito camarão, lagosta, muqueca. E você que não tem este paladar apurado, coma bife. Coma bife. Geralmente em cidade de praia não tem uma carne tão boa quanto nós temos aqui. Então é melhor comer um peixe frito, maíz, um caranguejo, um siri catado. Deus, oh meu Deus, obrigado pela sua criação, Senhor. Como é bom uma muqueca de cação. Vocês já comeram muqueca de cação? Eu não sei se você já teve essa oportunidade na sua vida de comer um tubarãozinho maravilhoso. Uma muqueca de arraia. Aqui ninguém tem costume de comer arraia, mas cidade de praia a gente come muita arraia. Ela passou, mata e come a bichinha. Uma delícia. Uma codorna. Eu vou parar de falar, senão a gente não para. Eu brinco muito com a filha do pastor Edmar, ela está criando um coelho. E o coelho virou um coelho desse tamanho, assim, enorme. Eu falei, filha, está na hora da gente comer esse coelho. E a pastora Karina falou assim, pastor, é por isso que ela não quer falar com o senhor. O senhor quer comer o bichinho que ela cria. É interessante porque em vários lugares da Bíblia nós vemos planejamento. O nosso Deus é um Deus de planos. E Ele planejou muitas coisas e com muitos detalhes. Quando nós vemos em Êxodo no capítulo 25, Êxodo 25 a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. A primeira coisa foi isso, vocês vão me trazer uma oferta e a partir disso nós vamos desenvolver um projeto para que a minha adoração seja mais consistente. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz,
especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa é a primeira parte do planejamento de Deus em relação ao tabernáculo. Deus, ele ainda fala as medidas e tudo aquilo como ele quer que aconteça dentro do tabernáculo, as suas medidas, o material que é feito, tudo. E tudo acontece conforme Deus quis, porque ele planejou assim. E muitas vezes algumas coisas não acontecem em nossas vidas como nós queremos, porque muitas vezes nós abandonamos a parte do planejamento e dizemos, não, vamos fazendo. Vamos fazendo. Não, é importante sentar, planejar, desenhar, ter o tempo que for necessário para planejamento, para que então aquilo que você tem sonhado se torne uma realidade. E o próximo princípio que nós vamos falar vai ser fé e ação. E se eu fosse você, eu não perderia o encerramento semana que vem do Paz e Provisão. Eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. E Deus, ele continua com estes planejamentos através da vida de Davi. E ele entrega a Davi como ele quer o templo para que ele seja adorado e que lá ele faça a sua habitação. E em 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 11 ao versículo 14, diz assim: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios, para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço. Também um peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. São detalhes, são projetos. Se nós não projetarmos aquilo que desejamos, talvez não alcançaremos aquilo que de fato nós vimos. A semana passada nós vimos sobre sonhos. E se você tem um sonho, é importante que você tenha um plano. Porque se você não tem um planejamento para o sonho que você tem, talvez você possa viver um pesadelo ao invés de um sonho. Todo sonho ele deve vir seguido de um planejamento, para que depois venha uma ação, uma execução. Não tenha medo de planejar, porque cada vez que nós planejamos e colocamos no papel, nós estamos cada vez mais perto de vivermos aquilo que nós estamos sonhando. É importante que quando nós tenhamos um projeto, nós sigamos exatamente aquilo que está no nosso projeto. E continua o texto, no versículo 19, diz: tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. É preciso perseverar no nosso planejamento. É preciso continuar. Para caso alguém veja a torre que nós estamos erguendo, o projeto que nós estamos falando, alguém não venha e zombe de nós. E talvez zombe até do Deus que nós servimos. Onde está o seu Deus? Não é o seu Deus quem te abençoa. É por isso que nós devemos seguir a Bíblia à risca em tudo aquilo que ela nos orienta. E o planejamento, ele tem uma organização. E olha, a organização ela reduz tempo. A organização diminui o custo, elimina o estresse, mantém o foco e traz os resultados esperados. É importante nós termos um planejamento. Quando você sair de viagem, tenha um planejamento. Escolha um hotel. Saiba o caminho que você vai fazer, se de avião, se de carro, se de barco. Eu acho interessante pessoas que vão ao shopping para ir ao cinema e não consultam os filmes que estão passando no cinema e chegam lá e dizem: já começou o filme. E não assistem. Eu acho isso incrível.
Porque todo mundo tem um celular na palma da mão hoje. Todo mundo tem pelo menos um jornal impresso que tem, eu não sei se você sabe disso, mas no jornal impresso tem os filmes que vão passar durante aquela semana. Tem tudo, você pode perguntar para alguém, olha aí na internet o filme que está passando aí para mim. Eu estou sem internet. Aí chega, paga R$9 de estacionamento, não faz nada e volta para casa. Gente, que desperdício de energia, de tempo, de vida, Jesus. E eu fiquei pensando esses dias a mesma coisa, tendo assistido o filme, porque eu não entendi nada do filme. Nada. Cheguei em casa para pesquisar o que é esse filme Jesus. Eu tive que assistir um relato de um cara no YouTube explicando o filme que eu tinha acabado de assistir. Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Que filme difícil, misericórdia. É um filme chamado Tenet. Não façam isso. Primeiro assista antes a explicação do rapaz para você poder ir assistir tranquilo. Fala, que legal. Eu não entendi nada, absolutamente nada. Ou filmes longos, né? Eu lembro quando o Titanic saiu no cinema. Foi um dos filmes mais longos. Não sei quem foi assistir Titanic no cinema. A maioria mulheres. Leonardo DiCaprio no auge, né? As mocinhas indo assistir, né? Leonardo. Eu tinha amigas que tinham ido 7, 8 vezes ao cinema para assistir só o Leonardo. Não sabia nem o que ele estava falando, mas queria ver ele ali. E eu lembro que tinha uma pausa no meio do filme para você poder ir ao banheiro e dar uma recuperada assim no ânimo, porque ninguém estava acostumado a assistir filmes tão longos. Hoje em dia eles falam assim, vocês que se virem. Planeje ir ao banheiro, não compre coca de 1 litro. Sabe, faça teu planejamento antes de você ir ao cinema. É importante planejarmos tudo, até a nossa diversão. Até a diversão é importante. Olha, eu vou para a chácara, mas vou ficar até meio-dia, porque eu tenho que ir para casa me arrumar, porque eu tenho um culto hoje, é domingo. É importante ter planejamento para tudo. Jesus, ele foi planejado. Jesus, ele não surgiu do nada. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Conhecido antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido planejado por Deus para vir nos salvar. Jesus não foi um acaso, Jesus não foi um acidente, nada que Deus faz é um acidente, mas Ele tem um plano para tudo. E Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse que Ele não saberia o dia que Ele voltaria, apenas o Pai saberia disso. Apenas o Pai sabia quando o Filho voltaria novamente para resgatar a sua noiva. E alguns pensam que até hoje Jesus não sabe disso, mas Jesus já sabe disso, porque Ele retornou, a Trindade foi refeita, e Ele e o Pai são um novamente em espírito. E obviamente Jesus sabe quando Ele voltará, mas Ele não está mais aqui para dizer. Então Ele disse: voltarei como um ladrão, fique esperto. Foi mais ou menos isso assim que Ele falou, né? Então nós devemos estar atentos e planejarmos a nossa caminhada cristã, sabendo que o nosso Senhor há de voltar a qualquer momento. O que isso significa? Que nós devemos manter as nossas vidas no altar do nosso Deus. Este é o maior plano que alguém pode fazer em vida. Planejar a sua vida baseado em adorar ao nosso Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a melhor coisa que podemos fazer. Planejar a nossa vida participando do corpo do Senhor. O nosso mesmo Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O retorno dele está planejado. Ele vai voltar. Ele há de voltar. E Ele vai nos resgatar. E nós vamos passar a eternidade com Ele. E não há coisa que alegre mais o meu coração
em saber que eu passarei o resto da eternidade nas mansões celestiais com o meu Senhor. Deus, Ele planejou você. Deus, Ele te planejou. Por mais que você pense, pastor, os meus pais não me planejaram. É que talvez você não tenha entendido ainda. É que nós não somos frutos do planejamento dos nossos pais. Nós somos frutos do planejamento do nosso Deus. Porque apenas Deus consegue conceder a vida, conceber a vida. E nós nascemos no dia que o nosso Deus definiu para nascermos. E eu sou grato a Deus por ter nascido no melhor dia, 6 de maio de 1986, para a glória do meu Deus. O dia de um alinhamento dos planetas e das estrelas em que nasci. É brincadeira. Eu nasci num dia comum. Comum para os outros, mas maravilhoso para mim, para o meu Deus que me planejou. Assim você também. Deus planejou a sua vida. Deus desejou a sua vida. E por mais que aconteçam alguns percalços em nossas vidas, Ele planejou a tua vitória no final de tudo. E é isso que me alegra o coração. No Salmo 139, versículo 13 diz: pois tu formaste o meu interior, o salmista dizendo, tu me teceste no seio de minha mãe. E em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ei, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te escolhido. O Senhor já tinha te separado para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele nos planejou. Talvez você pense, pastor, a minha vida é tão horrível que eu não acredito que Deus tenha planejado. Eu não posso dizer que Deus planejou as coisas ruins em nossas vidas. Mas eu entendo que, assim como a palavra dele nos diz, Ele usa todas as coisas. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não conhecemos o futuro. Nós não conhecemos o futuro. Nós planejamos o futuro. É preciso que tenhamos um planejamento sobre o futuro, mas nós não conhecemos o futuro. E talvez isso nos assuste um pouco. Mas o nosso Deus está no futuro nos aguardando. Ele planejou o nosso futuro. Se Ele planejou o nosso hoje, Ele também planejou o nosso amanhã. E Ele há de nos sustentar até o fim de nossas vidas. É importante que todos os nossos planos sejam submetidos ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, diz: é da natureza do homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É da natureza do homem fazer planos. Eu espero que o seu coração esteja alinhado com o coração do Senhor. E que os planos que você tem sonhado, desejado, colocado no papel, estejam alinhados com a boa vontade do nosso Senhor. E que a resposta dele seja positiva para os seus planos. E que tudo que você fizer glorifique o seu santo nome. Dependa do Espírito Santo. Provérbios, no capítulo 21, versículo 31, diz: o cavalo é preparado para o dia da batalha. Os guerreiros preparavam o cavalo para ir para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Nós estamos dia após dia batalhando em nossas vidas, mas a vitória vem do Senhor. Nós temos um ditado em nossa sociedade que nós matamos um leão por dia, não é verdade? Mas eu entendo que nós temos um leão dentro de nós, o leão da tribo de Judá, que nos ajuda a vencermos os nossos enfrentamentos dia após dia. E se nós temos conosco um leão, nós vencemos todos os demais, porque nada nem ninguém é capaz de vencer o leão da tribo de Judá. Os nossos planejamentos e a nossa vida, elas estão dentro das poderosas mãos de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
vós não sabeis o que sucedereis amanhã. O que é a vossa vida? Pergunta Tiago. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. As pessoas estão vivendo num ritmo tão frenético da vida que elas dizem: ninguém pode me parar, nem Deus. Que loucura, que loucura. Nós que temos a sanidade em nós, que temos a mente de Cristo, devemos sempre dizer: eu estou planejando isso, e se Deus quiser. E os crentes dizem: e Ele há de querer. E Ele há de querer. Eu conquistarei, eu farei, eu executarei isso. Se Deus, o nosso bom Deus, quiser. E se for para abençoar a nossa vida, Deus quer no tempo dEle. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam cativas à boa vontade do nosso Senhor. Não rejeite conselhos. Algumas pessoas pensam que são donas da verdade, elas estão completamente fechadas para os conselhos. Mas olha o que a palavra fala em relação a isso. Abre, por favor, em Provérbios, no capítulo 1. Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 29. Provérbios 1, 29, a palavra do Senhor diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando no temor do mal. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. E nisto está uma grande chave. É preciso você identificar com quem você vai compartilhar os seus projetos. Porque existem pessoas, muitas vezes perto de nós, que não querem ver os seus projetos dando certo. Mas também existem pessoas usadas por Deus, que na multidão dos conselhos nos dará um bom direcionamento, uma boa resposta. Ou é aquele tipo de coisa que eu só precisava dessa palavra para poder continuar nessa direção. Sabe quando isso acontece? De repente você espera, você vira ao culto para que Deus use um pregador para confirmar aquilo. E Deus faz isso tanto com você quanto comigo. Porque Deus usa o altar para confirmar nos nossos corações aquilo que Deus tem nos falado. Planejamento estratégico tem que ter Deus na frente. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que nos guarda, queridos. Não adianta fazermos todos os planejamentos, todas as seguranças, tudo aquilo que nos aparenta ser sólido e seguro, se o Senhor não for conosco. É preciso que nós façamos planos e nós submetamos ao nosso Deus. A verdade é que você não deve deixar que uma possível falha mine o seu coração, nem um certo sucesso suba à sua cabeça. É preciso que nós tenhamos isso firmes em nossas vidas.
Não deixe uma possível falha no seu planejamento destruir o seu progresso. Nem deixe o seu sucesso subir à sua cabeça e te distanciar do seu Senhor. Antes, dedique-se ao Senhor em tudo aquilo que você fizer.